E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei e no vídeo de hoje eu vou te mostrar se valeu a pena investir nos últimos 5 anos no fundo imobiliário BCFF11. Eu fiz uma simulação de investimentos com aportes mensais nos últimos 5 anos neste fundo e eu vou te mostrar o resultado neste vídeo. Mas antes eu já peço que, caso você não seja inscrito aqui no canal, que você já se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu estou postando vídeo de segunda a sexta, às 18 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 10 horas da manhã. Então ativa o sininho aqui para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se você gostar desse vídeo, eu também peço que você já deixe o seu like para ajudar esse canal a continuar crescendo cada vez mais, beleza? Então agora vamos lá começar o conteúdo de hoje. Então pessoal, já estamos aqui na minha planilha. Eu acho que muitos já viram essa planilha aqui em outros vídeos, mas eu vou dar uma explicação rápida aqui de como funciona, só para a gente entender melhor, beleza? Bom, o BCFF11 ele é um fundo de fundos, então ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, né? Ele compra cotas de outros fundos imobiliários e ele teve o seu IPO em 2010. E aqui eu peguei nos últimos 5 anos aqui as cotações e os dividendos pagos, né? Fiz as compras aqui de R$500 por mês, então são aportes de R$500, e eles também são reajustados pela inflação. Lá no final do vídeo eu vou te falar qual foi a inflação e o resultado final, beleza? Então, começando aqui, a primeira coluna é a data de compra. A primeira data de compra aqui foi janeiro de 2018. O preço da cota estava em R$ 79,48 e o aporte aqui foi de R$500. Quantidade de cotas compradas, então foi 6 cotas compradas. Aqui nessa coluna é o total de cotas, então 6. Dividendo pago por cota neste mês aqui foi de 49 centavos. E aqui a gente não recebeu dividendos, né? A gente fez a primeira compra, então você não recebe os dividendos no mesmo mês. A segunda compra foi no dia 6/2 de 2018. Lembrando que assim como as outras planilhas que eu trouxe aqui para você, nesta aqui também as compras foram todas na primeira semana de cada mês, beleza? Porque não tem como a gente fazer todos os mesmos dias dos meses, porque tem feriados, tem finais de semana. Então eu peguei dentro da primeira semana de cada mês, são essas compras aí mensais, beleza? Aqui a cota estava custando R$ 82. Então, um aporte aqui de R$500, a gente ainda não tinha recebido dividendos para juntar aqui com o aporte. Cotas compradas, 6. Total de cotas, agora sim, 6 compradas neste mês e 6 do mês anterior, total de 12 cotas. Dividendos de 49 centavos por cota, e aqui sim a gente já receberia dividendos, né? Total de R$ 5,88 em dividendos. E aqui já no próximo mês, esses R$ 5,88 já entram junto com os aportes. Então é assim que funciona a planilha. Agora vamos lá para o final, para a gente ver o resultado aqui, como foi o fundo nesses últimos 5 anos. Começando aqui pela inflação, então como eu disse, os aportes foram reajustados pela inflação, e a inflação que eu usei foi de 0,46% ao mês. O preço médio de compra do fundo ficou em R$ 85,13, e o valor investido foi de R$ 27.500. A quantidade de cotas compradas nesse período foram 408 cotas. E a média paga em dividendos pelo fundo foi de 53 centavos por cota. Dividendos recebidos nesse período, um total de R$ 5.424,63. E o capital total ficou em R$ 29.763,60 centavos. Aqui o capital total, eu peguei essas 408 cotas e multipliquei pelo valor atual da cota, que está em torno de R$ 72 mais ou menos. E a gente tem um capital total de R$ 29.763,60 centavos. Então a gente consegue ver que o capital não cresceu tanto assim, mas eu já vou te explicar o motivo. Aqui talvez a parte mais importante, né, o yield médio. O yield médio mensal nesses últimos 5 anos ficou em 0,63% ao mês. E o yield anual ficou em 7,56%. Então não foi um yield tão alto assim, mas ele se compara aí a alguns fundos de tijolo que estão pagando esse mesmo yield. Por exemplo, o VILG11 ele tem aproximadamente aí 0,68, 0,7 por mês, né, nos últimos anos. Então ele se assemelha aí a um fundo de tijolo. Mas eu vou te mostrar o porquê que não foi um yield tão bom assim nesses últimos 5 anos. A gente tem que entender como que funciona cada tipo de fundo. Então deixa eu só abrir aqui o Funds Explorer. Aqui a gente tem
A cotação está em 72,95. Então aqui a gente consegue ver que o fundo vinha muito bem aqui desde 2017. Ele veio subindo aqui até 2020, início de 2020. Chegou aqui nos 117, 116 reais mais ou menos. A gente tem que entender como que os fundos de fundos funcionam. Ele é um fundo cíclico, assim como a economia. Ele acompanha os ciclos da economia. Quando a economia está indo bem, que era no caso aqui de 2017, 2018 até 2020, início de 2020, a economia ia bem, os fundos se valorizavam, a bolsa se valorizava, o fundo conseguia fazer suas operações renderem. Porque ele trabalha de duas formas. Um fundo de fundo ele investe em outros fundos, né, compra fundos, coloca na sua carteira para receber dividendos e assim passar para os seus cotistas. E a segunda forma que ele ganha dinheiro é ele comprando fundos, né, e vendendo esses fundos a preços mais altos. Então ele ganha um capital e ele distribui junto com os dividendos que ele recebe dos fundos da carteira dele. Então quando a economia vai bem, é muito fácil para o fundo comprar num mês e já vender no próximo com lucro. Então o fundo consegue crescer, né, suas receitas e as suas cotas também crescem. Aqui em 2020, né, no início de 2020, a gente sabe tudo o que aconteceu com pandemia e tal. O fundo caiu bastante, né, como todos os fundos, mas o juro, né, a economia ainda estava boa, não estava tão ruim. Então o fundo voltou a crescer aqui até o momento em que a taxa de juros começou a subir. A inflação começou a subir muito, o governo teve que aumentar as taxas de juros, e aí o que aconteceu? Né, a bolsa começou a cair de novo, os fundos imobiliários também, e o fundo acabou caindo novamente. E aqui, como a gente já tem uma possível, né, queda dos juros aí nos próximos meses, talvez no próximo ano, a bolsa começou a subir de novo, o IFIX também já está quase em 3.000 pontos, o fundo já ensaia aqui uma alta de novo. Então esse fundo ele é cíclico, você tem que entender, se você for investir nesse fundo é que ele acompanha os ciclos da economia. Então quando a economia está em alta, o fundo está em alta, quando a economia está em baixa, o fundo está em baixa. E a gente pegou aqui esses 5 anos, a gente pegou essas quedas aqui. Então por isso não foi um rendimento tão bom assim nesses últimos 5 anos para o BCFF11. Mas mesmo assim, um yield de 0,63% ao mês, nos últimos 5 anos não foi um mau yield, né? Muito pelo contrário, fundos de tijolo estão pagando aí mais ou menos esses yields, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, beleza? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.